O Luiz Henrique foi embora do Botafogo e aceitou uma proposta para jogar no futebol da Rússia pelo Zenit. Mas afinal de contas, o que está por trás dessa história para ele deixar o Botafogo e a chance de jogar um Super Mundial logo após ter feito o melhor ano da sua carreira? Você verá nesse vídeo como o Luiz Henrique está nesse momento se auto-sabotando. O ano de 2024, sem discussão nenhuma, foi o melhor ano da carreira do atacante Luiz Henrique. Revelado pelo Fluminense como um jogador extremamente promissor, Luiz Henrique muito cedo teve a oportunidade de jogar no futebol europeu. Mas por lá, querendo ou não, era só mais um. Ele chegou a jogar por um tempo pelo Real Betis da Espanha. Teve algumas boas atuações, mas não conseguia por lá ser acima da média. Então, em 2024, Luiz Henrique retornou ao futebol brasileiro, aceitando fazer parte do ambicioso projeto do Botafogo, que agora como SAF tinha dinheiro para investir, fez um alto pagamento para a chegada do Luiz Henrique ao Glorioso e no fim tudo isso valeu a pena, tanto por parte do Botafogo quanto por parte do Luiz Henrique. O Botafogo fechou o ano de 2024 tendo voltado a vencer o Campeonato Brasileiro e tendo se sagrado campeão da Libertadores pela primeira vez na sua história. Com o Luiz Henrique, como todos vocês sabem, sendo peça fundamental para isso, com gols importantes na Libertadores até na final contra o Atlético Mineiro, várias atuações decisivas no Campeonato Brasileiro, tanto que ele acabou sendo eleito o melhor jogador do Brasileirão e também o melhor jogador da Libertadores. 12 gols e 6 assistências em 55 jogos. E agora a expectativa era de que em 2025 as coisas fossem ainda melhor, porque o Botafogo, mesmo tendo uma baixa ou outra, tem dinheiro e está no mercado para trazer mais jogadores. Tanto que já estão acertando com o Wendel, volante do Zenit, estão contratando Arthur, atacante do Zenit, estão atrás de Bitelo, meia ex-Grêmio. Então a ideia do Botafogo é ter um time competitivo para jogar o Super Mundial. Mas agora, de uma hora para outra, Luiz Henrique, com apenas 24 anos, decide retornar ao futebol europeu e está de clube novo. Mas ele não está saindo do Botafogo após essas conquistas para voltar para a La Liga, para jogar uma Premier League, nada disso. Luiz Henrique acabou de acertar a sua transferência para o Zenit da Rússia. Uma decisão extremamente polêmica e controversa. E vou explicar para vocês o porquê. Na minha visão, se o Luiz Henrique tivesse saído do Botafogo para jogar numa grande liga europeia, mesmo que num time de menor porte, tudo bem, porque ele ia estar pensando na visibilidade, até mesmo em competitividade e, acima de tudo, visibilidade para ter uma sequência na seleção brasileira. 2024 foi o ano em que ele teve chances na seleção e foi muito bem. Então, certamente, ele continuando no Botafogo, jogando esse mesmo futebol, ele teria sequência com o Dorival e teria grandes chances de ir para a Copa do Mundo do ano que vem. Agora, ele indo para o Zenit, a história pode ser totalmente diferente. Então, como eu disse, se ele tivesse ido para um time de uma grande liga europeia, eu entenderia. Agora, se fosse questão financeira e ele tivesse ido para a Arábia, eu também entenderia. Eu sou um cara que vocês acompanham minhas opiniões aqui no canal e quando o jogador decide ir para algum clube pela questão financeira, eu sou o primeiro a defender o jogador, porque só ele sabe das finanças dele, é ele que paga os boletos dele. Então, por exemplo, quando o Bento saiu do Atlético Paranaense e rejeitou a Europa para jogar no Al Nassr, eu fui um dos primeiros a defender o Bento. Então eu faria o mesmo com o Luiz Henrique. Só que agora, ele ir para o Zenit não é nenhuma questão de visibilidade e competitividade e muito menos uma questão financeira. Até porque, hoje em dia, o Zenit já não paga mais aqueles mesmos salários incríveis que eles pagavam, por exemplo, na época que o Hulk jogava lá. Se lembram quando Hulk jogava lá, Witzel, aí sim, era o auge do futebol russo, que eles pagavam muita grana mesmo. Agora, o Zenit tem o mesmo patamar salarial do que muitos outros times de outras ligas da Europa. Então, por que ele optou ir para o Zenit? Sendo que, no Zenit, ele só vai jogar campeonatos nacionais. Campeonato Russo, Copa da Rússia, porque, para quem não se lembra, times russos estão banidos pela UEFA de disputarem competições internacionais europeias como a Liga dos Campeões. Então, mesmo que agora a Champions League tenha esse novo formato com mais jogos,
o Luiz Henrique não vai poder desfrutar disso no Zenit e ter mais visibilidade jogando contra equipes maiores da competição. Vai jogar só Campeonato Russo e Copa da Rússia. Como eu tô batendo nessa tecla, eu não vejo sentido nessa transferência. Porque no Botafogo agora ele ia poder jogar o Super Mundial e depois na janela de meio de ano agora ele se transferir para um time que daria para ele ainda mais visibilidade e estabilidade, poderia ter uma sequência na seleção brasileira. Então imaginem agora, ainda mais na posição dele, na ponta direita. Ele concorre com Rafinha do Barcelona, Estevão do Palmeiras, que está a caminho do Chelsea, concorre com Savinho do Manchester City. Agora com ele jogando na Rússia e de certa forma escondido, sem competitividade. Qual será a chance de ele seguir na seleção? Na minha opinião, muito baixa. Então por isso, acho que ele até jogou na lata do lixo a chance de jogar a próxima Copa do Mundo. Alguns podem usar o argumento de que o Luiz Henrique foi negociado com o Zenit porque o Botafogo precisava vendê-lo e precisava de dinheiro. Só que no fim das contas, mesmo que o clube tenha o desejo de negociar o jogador também precisa ter esse desejo, precisa aceitar. Porque se fosse diferente, o Botafogo podia querer vendê-lo e ele falar, não quero ir. Ou então não quero aceitar essa proposta em específico porque ela vai prejudicar a minha carreira. Agora vem um ponto relevante que tem sido levantado por alguns de vocês nas redes sociais e até em comentários aqui do canal. Há quem diga que essa decisão do Luiz Henrique de ir jogar no Zenit supostamente teria sido tomada porque ele está envolvido num suposto esquema de apostas esportivas. Tô enfatizando aqui, suposto. Seria algo ainda voltado à época que ele estava jogando lá no Betis da Espanha. E é algo que teria envolvimento com o caso até do Lucas Paquetá. Então, temendo uma possibilidade de punição, de perder até mesmo a sequência da carreira, ele teria tomado essa decisão se baseando nisso. Lembrando, supostamente. E esse ponto que foi levantado por muitos de vocês é curioso, porque realmente o Luiz Henrique atuando no Zenit, se mais pra frente tiver alguma investigação com o nome dele, ele não vai ser banido do futebol, por exemplo. Porque hoje a FIFA não tem influência nenhuma no futebol russo. A FIFA e a UEFA romperam com o futebol russo na mesma época, em 2022. Então, por exemplo, a Rússia, a seleção russa mesmo, não participa de nenhuma competição organizada pela FIFA, da mesma maneira que os clubes russos não participam de nenhuma competição organizada pela UEFA. Então, sem essa influência da FIFA, mesmo que mais pra frente ele seja acusado, investigado, enfim, ou até mesmo punido com alguma coisa fora da Rússia, para a sequência da carreira dele dentro da Rússia, no Zenit, isso não vai ter impacto nenhum. Isso é bastante curioso. Olhando todo esse cenário, pensando até nesse possível cenário de apostas esportivas, fica um sentimento de certo desperdício, de certa tristeza. O Luiz Henrique é um grande jogador. Eu, particularmente, tive a oportunidade de vê-lo ali. No nível do gramado mesmo, é um cara muito acima da média. Pela força física que ele tem, a inteligência para se movimentar, é um cara de muita velocidade e que aprimorou demais a sua finalização. Ele na seleção brasileira, quando teve chances, representou, foi muito bem, demonstrou personalidade. Então um jogador com essas características, com esse perfil, era um jogador muito bem-vindo para ter uma sequência na seleção brasileira. Infelizmente, ele fez uma escolha de carreira que eu acho que agora vai prejudicar bastante futuras oportunidades para ele realmente com a amarelinha. E pensando até numa sequência no Botafogo mesmo, ele tá deixando de desfrutar agora de tudo aquilo que ele mesmo construiu. Porque vocês sabem muito bem, quando um time ganha o Brasileirão, ele ganha automaticamente no ano seguinte a chance de jogar a Supercopa do Brasil. Então já podia disputar mais um título logo no começo da temporada. O time ganhou a Libertadores, então ele automaticamente já vai jogar também a Recopa Sul-Americana. E claro, o Super Mundial era a cereja do bolo. E agora ele deixa tudo isso de lado para, de certa forma, se esconder lá na Rússia. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários como que você enxerga essa decisão tomada pelo Luiz Henrique. Concorda com a escolha dele de deixar o Brasil para jogar no Zenit da Rússia, que nem joga mais a Champions League? Não se esqueça de colocar sua opinião nos comentários e coloca também a sua visão sobre ele supostamente estar indo para a Rússia para se esconder das acusações das apostas esportivas.
Então, bom, galera, esse vídeo foi o primeiro dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!